Galera, beleza? Thiago Viana aqui com vocês mais uma vez, nosso curso preparatório para concurso da Prefeitura Municipal de Ceres. Hoje vamos dar continuidade a um estudo que a gente já vinha trazendo nas aulas passadas, né? Que é ética no serviço público, tranquilo? Então hoje a gente vai tratar a parte lá dos crimes previstos no nosso Código Penal. Então você está aí com o seu computador aí, está com o seu celular, com o seu tablet, dá um Google aí e coloca no Google Código Penal. Você vai ver justamente isso que a gente vai trabalhar hoje. Certo? Então, para a gente ser mais direto, objetivo, vamos lá, ó, põe o artigo 312 do seu Código Penal. O artigo 312, você vai dar uma olhada aí, é onde trata do título 11, que fala dos crimes contra a administração pública. Os crimes contra a administração pública. Primeiro capítulo, capítulo 1. Crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então, só para retomar a ideia, a gente já viu isso aqui um pouco. Então, a gente vai retornar esse estudo aqui um pouquinho, só para a gente dar continuidade, tá? Para ver de onde a gente parou. Então, não é um conteúdo inicial, não é uma aula inicial, né? É uma aula que já está em andamento, a gente já teve aula passada sobre isso aqui já. Então, aqui, só para a gente entender, é o crime praticado por funcionário público contra a administração pública, né? Contra a administração geral. Aqui, então, o sujeito ativo do crime, o sujeito ativo, aquele que comete o crime é quem? O funcionário público. Tá? O funcionário público. O sujeito passivo, quem que é a vítima desse crime? É a administração pública, a administração geral. Tranquilo? Pergunta que pode vir na sua prova. Particular, então pessoa particular que não seja funcionário público, pode responder por algum desses crimes? Pode incorrer nesses crimes aqui? Depende, cuidado, porque depende. O particular somente responde por esses crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, que é do 312 em diante aqui, até o 327, se eu não me engano. O particular só responde por eles se souber, se concorrer com um agente que é funcionário público. Então, o particular sozinho, ele não vai responder por esses crimes do 312 aqui não, certo? Ele só responde se ele souber que o outro autor, né, é funcionário público. Então, tem dois sujeitos, um é funcionário público e o outro é particular. O funcionário público chega no particular e fala assim: ó, fulano, eu sou funcionário daquela prefeitura ali, eu tenho a chave lá do estabelecimento, vamos lá comigo para a gente furtar os computadores de lá? O particular, bora. Quando o particular sabe da qualidade de funcionário público do outro agente, aí sim ele pode responder por esses crimes. Tranquilo? É questão de prova também. Então o particular sozinho não comete crime contra a administração pública, certo? Para isso, a gente tem duas características de funcionário. A gente tem o chamado crime funcional. Aqui, nesses crimes que a gente vai ver, a gente chama eles de crimes funcional. Por que crime funcional? Porque exige da qualidade de funcionário público para configurar esses crimes. Se tirar a característica de funcionário público, o que acontece? Vamos ver, ó. Então temos o crime funcional próprio e crime funcional impróprio. Crime funcional próprio quer dizer que, então, o crime funcional é que exige a qualidade de funcionário público para configurar esse crime. Agora, o crime funcional próprio, se eu retirar a qualidade do sujeito ativo de funcionário público, o que acontece? Vai haver a atipicidade do fato. Atipicidade. O que quer dizer atipicidade? Quer dizer que não é crime. Não é crime. Vamos para o crime de prevaricação aqui, só para a gente ver, ó, 319. O que fala esse crime?
retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então é aquele funcionário público que retarda ou deixa de praticar um ato de ofício que deveria fazer, ou ele pratica um ato que é contra a lei. Se a gente tirar a qualidade de funcionário público do sujeito desse crime aqui, eu vou incorrer no crime funcional próprio. Vai ser um fato atípico, porque particular não tem como responder por esse crime aqui, somente o sujeito, o agente público. E se eu retirar a qualidade de funcionário público, eu não consigo enquadrar em nenhum outro artigo do Código Penal, somente esse aqui, e exige a qualidade de funcionário público. Então, no crime funcional próprio, se eu retirar a qualidade de funcionário público do sujeito ativo, ocorre a atipicidade do fato, ou seja, não é crime. Crime funcional impróprio agora. Então, exige a qualidade de funcionário público da mesma forma, mas se eu retirar a qualidade de funcionário público, vai haver o que aqui? Não vai ser a tipicidade, mas vai haver a desclassificação. Ou seja, vai sair desse artigo e enquadrar em um outro artigo do Código Penal. Vamos por exemplo, vamos voltar aqui no 312, né? No peculato. O que fala o peculato? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. A apropriação aqui, se eu retirar a qualidade de funcionário público, pode enquadrar em um outro artigo do Código Penal. Então eu vou retirar o 312 e vou enquadrar em um outro artigo que prevê essa conduta, que vai ser de um particular e não de um funcionário público. Aqui vai ser, por exemplo, a apropriação indébita, que é um outro artigo do Código Penal. Tranquilo? Olha aqui outro exemplo que vamos descer aqui, ó. Aqui, ó. O parágrafo primeiro aqui, ó. Aplica-se a mesma pena do caput, né, a mesma pena do anterior, se o funcionário público, embora ele não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, ele subtrai. O verbo subtrair quer dizer o quê? Furto. Subtrair é o mesmo que furtar. Aqui vai responder pelo 312, parágrafo 1º, se for um funcionário público e tiver um particular que saiba da qualidade desse agente funcionário público, e os dois concorrem juntos, igual o exemplo que a gente falou no início. Agora, se eu retiro a qualidade de funcionário público aqui, ó, eu tiro o funcionário público, o subtrair, o verbo subtrair, pode incorrer em outro crime previsto no Código Penal, que vai ser o quê? O artigo 155 do Código Penal, né? Que é o crime de furto. Então, particular, ao invés de responder por isso aqui, vai responder pelo furto. Então, no crime funcional impróprio, se eu retiro a qualidade de funcionário público, eu consigo desclassificar. O que é desclassificar? Tirar de um artigo do Código e colocar em outro artigo. No nosso exemplo, o artigo 155. Enquanto o crime funcional próprio, se eu retiro a qualidade de funcionário público, ocorre a atipicidade do fato, porque eu não vou conseguir enquadrar em um outro artigo do Código Penal. Certo? Isso também pode ser questão de prova, uma questão mais aprofundada um pouco para diferenciar crime funcional próprio e impróprio e para saber se o particular concorre como funcionário público nesses crimes. Aqui, pessoal, a gente já trabalhou o crime de peculato. Tranquilo? Eu não vou aprofundar agora nessa aula, porque a gente já trabalhou e a gente tem mais conteúdo para ver. Só a gente lembrar lá
das modalidades de peculato furto, peculato apropriação, peculato desvio, tá? Então não esquece, a gente vai seguir direto aqui, peculato culposo, a gente vai passar aqui também inserção de dados falsos, sistema de informação, a gente viu isso aqui também, extravio, sonegação ou inutilização de documentos, compulsão. O que é compulsão? Artigo 316. Compulsão, a gente tem que lembrar do verbo exigir, direto e indiretamente, ainda que fora da função onde se assimila, mas em razão dela uma vantagem devida. É aquele funcionário público que não solicita do particular uma verba, mas exige, obriga ele a pagar um determinado valor para fazer ou deixar de fazer qualquer ato. Vamos seguir também isso que a gente viu. A diferença da concussão para a corrupção passiva, 316 e 317. Corrupção passiva, os verbos são o quê? Solicitar, receber, para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão da função, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Enquanto o verbo do crime de concussão é exigir, na corrupção passiva é aquele funcionário público que solicita, ou que recebe, ou que aceita uma promessa de tal vantagem. Tranquilo? Agora, você tem que prestar atenção nisso aqui, quando fala em razão dela. Em razão dela quer dizer que o funcionário público ele se aproveita da situação que ele tem de funcionário público para praticar o crime. Entenda o exemplo. Vamos supor que um funcionário público tem a chave de uma secretaria da prefeitura, tem a chave da secretaria do meio ambiente, por exemplo. Ele utiliza essa chave, entra lá no estabelecimento, abre o portão, abre o portão da secretaria, entra lá na secretaria e furta os computadores lá, subtrai os computadores. Ele utilizou da facilidade que tem o cargo de funcionário público? Utilizou. Ele subtraiu bem? Subtraiu. Ele vai enquadrar onde? Aqui, no peculato do parágrafo primeiro. Funcionário público subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio à lei, valendo-se da qualidade proporcional de funcionário. Agora, o que pode ser questão da sua prova? Se o cara, ele é funcionário público, presta atenção, tem a chave da Secretaria do Meio Ambiente, mas ele não utiliza dessa facilidade para cometer o crime. Vamos supor, ele tem a chave, presta atenção, ao invés de utilizar a chave, ele pula o muro. Se caiu uma questão na sua prova falando que um funcionário público do estabelecimento, ele pula o muro, mete o pé na porta, entra dentro da secretaria e furta os computadores e vai embora. A pergunta é, qual crime ele cometeu? De qual artigo? Ele cometeu peculato na modalidade furto? Não, questão errada. Ele cometeu o quê? O artigo 155 do Código Penal. Por que 155? Porque é o furto comum. Ele não utilizou a sua qualidade de funcionário público para poder cometer o crime. Então, se ele não utiliza, ele não pode concorrer nesse crime. Tranquilo? Ele tem que se valer da qualidade que lhe proporciona o cargo. Se ele não utilizar isso, não vai configurar o crime. Tranquilo? Vamos seguir. Concussão a gente viu, corrupção passiva a gente viu também. Facilitação de contrabando desse caminho. Facilitar não quer dizer que participa do contrabando desse caminho. Contrabando e descaminho são crimes específicos, a gente vai ver mais para frente daqui a pouquinho, que são cometidos por particular contra a administração pública. Agora, o funcionário público, ele pratica a facilitação. Agora, se esse funcionário, o que é facilitar? Aqui tem um agente facilitador. Imagina um agente que trabalha na fronteira, um policial rodoviário federal. Ele sabe do comércio ali,
do trânsito ali de mercadorias vindo do Paraguai, por exemplo. E ele, como servidor público, como policial, tem o dever de garantir a entrada e saída de mercadorias do país de forma legal. Mas ao invés disso, ele toma conhecimento que está vindo uma mercadoria contrabandeada ou uma mercadoria de descaminho e permite a passagem desse caminhão ali na fronteira, passa pela polícia ali e vai embora. Ele facilita o contrabando desse caminho. É diferente se esse mesmo policial ele faz o contrabando. Então, se ele ajuda lá a carregar, se ele ajuda a comprar a mercadoria, aí ele não é só facilitador, aí ele participa aqui no crime de contrabando desse caminho. Tranquilo? Aqui tem que ter o agente facilitador. A gente vai diferenciar também, tá? Contrabando desse caminho, daqui a pouquinho a gente diferencia. Prevaricar. O que é prevaricar? Ó, prevaricação. A gente acabou de ver, né? 319. Retardar. O que é retardar? Postergar, né? Deixar sem fazer, esperar para fazer, ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício. Então, aquele agente que deixa de praticar um ato que deveria fazer. Ele tem que aplicar uma multa para o particular, só que ele deixa de aplicar essa multa, é um ato de ofício. Ele concorre no crime de prevaricação, ele pode responder por isso, certo? Ou aquele agente que pratica contra disposição expressa em lei. Então, retardar ou deixar de praticar são condutas omissivas, né? Deixou de fazer, omissão. Enquanto que esse praticar contra disposição expressa em lei é uma conduta de ação, né? Aqui omissão e aqui uma ação. A ação é a mesma coisa que comissiva, uma conduta comissiva. Se você vê isso no seu próprio também sabe que é uma ação, conduta comissiva. Então ele faz algo contra a lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, certo? No 319A é um crime específico que por servidores do departamento penitenciário, então não necessita para a gente isso aqui. Condescendência criminosa, 320, ó. Condescendência, deixar o funcionário por indulgência. O que é indulgência? Seria pena, né? Como se fosse pena. Ou mesmo dó, né? Dó, pena. Ele deixa de responsabilizar um subordinado que cometeu uma infração no exercício do cargo. Então é aquele superior hierárquico ali que percebeu que o seu subordinado cometeu um ato ilegal. E ao invés de fazer um ato para punir esse subordinado que cometeu esse ato ilegal, ele deixa por indulgência, por pena de responsabilizar esse subordinado. Mas não é somente o superior que pode incorrer nesse crime de condescendência criminosa. Mas fala aqui, ó. Ou quando lhe falte competência, ou seja, quando não é superior, é o mesmo nível de hierarquia, vamos supor, os mesmos servidores, ele não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, você e seu colega de trabalho ali, vocês têm o mesmo nível de hierarquia, e você vê ele cometendo um ato ilícito, um ato ilegal. Você deixa de comunicar à autoridade competente, superior competente, você pode estar respondendo por um crime de condescendência criminosa. Condescendência é a ideia de consentir com um ato criminoso, por isso condescendência. Tranquilo? Advocacia. Advocacia administrativa. Tem como advogar como funcionário público? Não, não é isso. Mas é como se fosse uma ideia, ó. Patrocinar. Patrocinar é a mesma coisa que advogar. Você defender alguém, né? Direto ou indiretamente, o interesse privado. Então você defende o interesse privado, você advoga para um interesse privado
perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Imagina aquele servidor que trabalha no fórum e ele tem acesso aos processos ali, e ele vê um processo de um parente dele, de um primo dele. O primo dele é um particular, uma pessoa comum. Ele pega esse processo do interesse privado do seu primo e coloca ele, vamos supor, para ser julgado mais rápido. Ele dá um andamento mais rápido naquele processo. O que ele está fazendo? Ele está advogando de forma administrativa. Ele é servidor público? É. Só que ele utiliza dessa qualidade de funcionário para patrocinar, para advogar, para facilitar o interesse privado. Tranquilo? De qualquer forma também pode concorrer por esse crime. Vamos seguir. Violência arbitrária, esse 322 aqui, ó, você pode colocar que ele está tacitamente revogado. Escreve aí, ó, tacitamente revogado. Por quê? O que fala isso aqui, ó? Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. É aquele funcionário público que, para punir alguém, ele age com violência, sem necessidade, né? Não estou falando daqueles casos em que seja necessário a violência para conter o infrator, não. É aquele sujeito que age com violência sem necessidade, o funcionário público. Por que está tacitamente revogado? Porque existe uma lei específica que trata sobre isso, né? Que é a lei de abuso de autoridade. Então, a gente que pratica uma violência desnecessária como funcionário público, ele incorre não nesse crime 322, ele incorre no crime de abuso de autoridade. Então, isso aqui está tacitamente revogado. Tranquilo? Anota aí nos seus artigos aí para você saber. Seguindo 323. 323 fala do abandono do cargo público, abandono de função. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Porque existem casos que a lei permite, né? E se a gente vê lá no jeito administrativo também, abandono de função pública. Então, fora daqueles casos lá de aposentadoria, de saída para fazer algum tratamento de saúde, alguma coisa assim, ele pode incorrer no abandono da função, abandono do cargo público. Aqui, ó, tem uma pena de 15 dias a um mês, né? Uma pena baixa. Agora, se decorrência desse fato, desse abandono de função, gera um prejuízo público, tem uma pena maior, vai ser 3 meses a 1 ano. E se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, então aquele funcionário público que trabalha em fronteira, ele pode incorrer em uma pena maior, que seria de 1 a 3 anos. Então, são qualificadoras para o crime de abandono de função. Ó, 324 agora. Exercício funcional ilegal antecipado ou prolongado. Aqui o sujeito ele é funcionário público, ou ele está próximo a exercer a função pública, ou ele já exerceu anteriormente. Olha aqui, entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais. Então é aquele funcionário público que está prestando concurso. Ele está prestando um concurso público, ele já foi aprovado na primeira fase, só que ele não concluiu, ele não chegou à nomeação, ele não chegou a tomar posse do cargo ainda. Ele está próximo a exercer essa função pública, mas aí ele começa a se passar pelo funcionário público. Então, ele já foi aprovado na primeira fase da prova, por exemplo, do concurso. Ele está ainda em tramitação esse processo dele. Ele não teve a nomeação, e ele começa a se passar pelo funcionário público como se fosse, ele incorre nesse crime aqui, exercício funcional ilegal antecipado.
Cuidado para não confundir com um crime que a gente vai ver aqui mais para frente, que é o 328, que é a usurpação da função pública. Usurpar a função pública é aquele particular que, sem prestar concurso nenhum, sem ter previsão nenhuma de ser nomeado para algum cargo, ele começa a se passar como funcionário público. Então, é aqueles casos lá que a gente já viu na televisão, os caras passam por bombeiro militar, se passam por policial federal, teve casos isso que os caras foram presos já. Mas entenda, ele já tinha prestado algum concurso público, está prestes a ser nomeado, a ser empossado no cargo? Não. Então eles cometeram um crime de usurpação, aqui ó, que é 328. Usurpação de função pública. Aqui estão os crimes praticados por particular, ó, crimes praticados por particular. Então não confunda 324 com 328. 324 é o quê? É aquele sujeito que prestou concurso público, passou na primeira fase do concurso, tem ainda uma prova dissertativa ou tem uma prova oral, mas antes de ser nomeado para o cargo, ele começa a se passar pelo funcionário público, certo? Então existe uma previsão de ser nomeado. Agora, o 328 é o particular que, sem fazer prova nenhuma, se passa por funcionário público, que não seja. Tranquilo? Então, põe aí, 324 é diferente 328. Então, na frente do 24 aqui, ó, você faz uma remissão ao 328. Para você saber que eles são um pouco similares e para você não confundir na sua prova. A questão que for tratar isso, que for querer confundir, ela vai te trazer um caso, né? Ela vai contar uma historinha, você vai ter que saber em qual crime se enquadra. 325. Violação de sigilo funcional. Você, como funcionário público, tem o dever de resguardar sigilo. Às vezes tem algum ato ali que está sendo investigado, tem uma infração muito alta de uma empresa, por exemplo, contra o meio ambiente. Uma empresa de usina está distribuindo seu esgoto ali no rio, próximo à cidade, e está fazendo uma investigação ali para averiguar esse fato. Você toma conhecimento disso como servidor público e torna isso público, né? E transmite para outras pessoas. Você pode incorrer nesse crime. 325, ó, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Então, às vezes você não revela de imediato, né? Mas você facilita, então é revelar, ó, os verbos, revelar ou facilitar a revelação. Às vezes você não publica numa rede social, por exemplo, mas você manda para uma pessoa, seu amigo, você diz, olha para você ver isso aqui que está acontecendo, olha o fulano aqui que está sendo investigado. Você manda só para o seu amigo, só para o seu colega. Aí ele vai e divulga. Você facilitou a divulgação, porque se você não manda para ele, não ia ser divulgado. Aí ele vai e publica na rede social. Entendeu? Então você, como servidor público, lembra dos princípios lá da publicidade? Os atos são públicos, tranquilo? Mas você, como servidor, tem que resguardar o sigilo, certo? Não cabe a você sair publicando aí, não. Parágrafo primeiro, ó. Nas mesmas penas, incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma de acesso de pessoas não autorizadas no sistema. Então você tem acesso ao sistema ali, tem um login e senha para você acessar e você fornece essa senha para um particular. Você também incorre no mesmo crime. Sistema de informação, o banco da administração pública. Então, você vai incorrer nas mesmas penas do artigo 325 aqui do CAPT. Certo? Agora, se em decorrência dessa divulgação, desse conteúdo que não podia ser divulgado, então, a partir do momento em que seja divulgado,
se resulta dano à administração pública ou a outrem, ou seja, a uma empresa particular, a um particular, um privado, se resultou dano tanto à administração quanto ao particular, vai ter uma pena mais alta, ó, de 2 a 6 anos. É uma espécie de qualificador do crime, então. Certo? Então, se causou dano, seja à administração ou ao particular, é uma qualificadora, é uma pena maior se causar um dano. Tranquilo? Vamos seguindo aí. Ó. Esse 326 a gente vai colocar ele também como tacitamente revogado. Primeiro, por que tacitamente? Porque ele está revogado não é de forma expressa. Então, expresso é o contrário de forma tácita. Expresso seria assim, ó, se uma lei que veio posterior falou assim, revogo o artigo 326 do Código Penal, aí seria expressamente revogado. Só que é tacitamente revogado porque a lei não falou que revoga o artigo 326, mas o conteúdo que ela traz ali é em contraponto, é como se fosse o mesmo conteúdo 326 do Código Penal, entendeu? Por isso que é de forma tácita, não é de forma expressa. O que fala esse artigo aqui, ó? Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública. A concorrência pública é uma espécie de licitação, né? Proporcionada a terceiro em seja devassado. Aqui, isso aqui, quem for devassar o sigilo de uma proposta de concorrência vai incorrer na lei de licitação. É 8.066, né? 666. É isso? Isso, eu estou falando aqui de 93, né? Essa aqui é a lei de licitação. Então, esse tipo de conduta aqui, de devassar o sigilo da proposta de concorrência, tem uma lei específica que trata isso. Né? É aquele servidor público, por exemplo, que tem o acesso em uma licitação. Então, a prefeitura está fazendo uma licitação para a compra de peças ou de óleo para os automóveis da prefeitura. Então, está alguma coisa ali sobre sigilo e ele torna público aquele sigilo daquela licitação. Ele pode concorrer agora, não diretamente nesse crime, mas na lei de licitação. Certo? O 327, ele vai tratar somente do funcionário público. Vai falar assim, ó, quem que vai responder por esses crimes que a gente viu? Então, do 312, artigo 312, até o artigo 327, a gente vai tratar dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. No 327 vai falar quem é que pode responder por esse crime. Quais são os funcionários públicos? Quem é funcionário público? É isso que o 327 fala, ó. Considera-se funcionário público para os efeitos penais, ou seja, nesses crimes anteriores que a gente viu aqui, vai responder por eles essas pessoas. Embora que transitoriamente. O que é transitório? É temporário, né? Aquele contratado. Aquele professor contratado, ó, seu contrato é de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Tem um temporário, ele não é um efetivo, né? Ou sem remuneração, isso vai cair na sua prova com certeza. Mesmo que não tenha remuneração, pode responder como servidor público, como se fosse um servidor público. Quem quer sem remuneração? Um mesário, por exemplo, que trabalha na eleição.
vamos ter eleição agora, né, 2020, para prefeito aí, vereador e tudo mais. O que acontece? Vai ter os mesários, vão trabalhar geralmente servidores públicos, né, são colocados como mesários para trabalhar nas eleições. Se você recebe por aqui como mesário, você recebe para trabalhar lá, eles te pagam um valor? Não pagam, então você é servidor público sem remuneração. Você vai ter um benefício ali de ter 2 dias de folga, né, e tal, mas eles não te pagam um valor para isso. Mas você se enquadra como servidor público. Então, qualquer ato que você cometa ali, né, como mesário, contra a administração pública, você responde como se fosse funcionário público. Certo? Tranquilo? Aqui, ó, que exerce cargo, emprego ou função pública. Cargo, emprego e função. A gente já diferenciou esses três. Quem tem um cargo? O cargo é o estatutário, né? Aquele que é regido pelo estatuto. Então, você é aprovado no concurso da Prefeitura Municipal de Cedes, vai ser regido por um estatuto específico, certo? O emprego público é aquele que é o empregado. O empregado, ele é seletista. O que é seletista? Ele é regido a sua função ali, não pelo estatuto, mas pela CLT. O que é CLT? Consolidação das Leis Trabalhistas. Ele vai ter uma carteira assinada. Então, aquele funcionário público tem uma carteira assinada, ele não tem um cargo público, não. Ele tem um emprego público. E uma função pública é justamente temporário, né? Aquele que é temporário, ele não tem carteira assinada, ele não é regido por um estatuto, ele tem um contrato, né? Ele é contratado, então ele exerce uma função pública. Mas entenda, eles são espécies, todos eles são funcionários públicos. Então, quem tem cargo, emprego ou função, todos eles são funcionários públicos, respondem pelos crimes da mesma forma, só vai mudar a nomenclatura aqui. Tranquilo? Vai responder da mesma forma que os outros, independente de ser cargo, função ou emprego. Seguindo aqui, ó, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Então, contrata uma empresa para fazer uma atividade que é típica da administração pública. Tranquilo? Então, contrata uma empresa, essa empresa é privada. Ó, você vai fazer tal serviço para mim, certo? Essa empresa, se ela cometer um ato ilegal, ela responde também como se fosse funcionário público, da mesma forma, certo? Aqui no parágrafo 2 trata uma espécie de aumento de pena. Ó, a pena será aumentada da terça parte quando os autores desses crimes, que a gente falou até agora, eles ocupam cargo em comissão ou de função de direção, cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Aqui, ó, é administração pública direta e indireta, né? Sociedade de economia mista, empresa pública, fundação pública, autarquias não está aqui, né? Mas a autarquia se enquadra aqui também. Quem tem cargo de direção ou assessoramento que cometem esses crimes respondem com uma pena aumentada. Então, aquele servidor que teria a obrigação, né, como superior ali, de responsabilizar, de fazer um ato legal, e pelo contrário, ele faz um ato ilegal contra a lei, ele responde de forma com aumento de pena. Tranquilo? Então, aqui a gente encerra o capítulo 1, a gente entra no capítulo 2. Só para lembrar vocês aí, ó, a gente falou isso em sala, né? Vocês perguntaram também, questionaram em relação à mudança de nível médio e nível superior, né?
quem vai fazer o concurso para nível médio vai estudar os crimes do 312 ao 327 aqui, ó, que a gente falou. Para nível médio é até aqui. Tranquilo? Agora, para nível superior, aí entra no capítulo 2. A gente mostrou isso no ditado, certo? Aqui, ó. Vamos lá. Nível médio. As matérias. Aqui, ó. Nível médio.